Graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos finalizando mais um ano se passando, ano de lutas, de problemas, mas com as promessas do Senhor se renovando a cada dia sobre as nossas vidas e as promessas dele também se cumprindo, para que a gente veja que ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor e ele não muda. E quando ele fala, eu sou o Senhor e por isso eu não mudo, ele está nos dizendo, olha, confie em mim, confie, porque eu posso todas as coisas. E nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Nessa noite eu gostaria que você que se encontra aqui, você que está em casa, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 18, do 18 ao 24. Evangelho de João, capítulo 14, do 18 ao 24. Amém? Nós vamos estar falando um pouquinho hoje a respeito do que a gente planta. Aquilo que plantamos, nós vamos colher. E o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, ele nos fala algumas coisas que nós, se atentarmos bem, prestarmos atenção, por essas coisas nós viveremos. João capítulo 14, versículo 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondendo e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Curva sua cabeça por um instante. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estar falando do Senhor. Pai, tantas pessoas têm partido desse mundo, talvez, Senhor, sem uma oportunidade, sem ouvir a Tua palavra, sem o Senhor, ó Pai, ter se manifestado a eles, mas o Senhor, ó Pai, escolheu um povo, o Senhor se manifestou, Senhor, a nós, o Senhor tem nos dado oportunidades grandiosas
para nos achegarmos a Ti, tendo a certeza que o Senhor habita nosso coração. Por isso, ó Pai, eu te peço nessa noite uma bênção especial para a Tua igreja. Desperta, Senhor, a Tua igreja para que ela entenda, para que ela compreenda que o Senhor se faz presente na nossa vida, que se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, é inútil, Senhor, tentarmos nos guardar. Ô Pai, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa percepção da Sua palavra e ensina-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, que o nosso eu, ó Pai, caia por terra e que possamos ser humildes para abrirmos o nosso coração para a Tua palavra, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? O que temos plantado? O que temos plantado? Quantas das vezes nós desejamos saber o futuro? A gente deseja ardentemente saber o que vai acontecer com a gente amanhã, principalmente quando a gente não está firme na palavra de Deus, quando a gente não conhece verdadeiramente esse Deus que nós servimos. Nós vivemos tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã, o que vai ser desse mundo, o que vai ser da nossa família, o que vai ser dos nossos filhos, o que vai ser da nossa velhice. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, não nos permite saber o amanhã. O amanhã pertence a Deus, porque se nós soubéssemos o que pode acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã, nós poderíamos nos preparar. Poderíamos estar preparados, por exemplo, a gente saber, olha, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu vou ficar desempregado, então eu vou ter que economizar hoje porque eu vou ficar 1 ano desempregado, 1 ano sem salário, 1 ano passando dificuldades, 1 ano nas lutas, 1 ano de tribulação. E o Senhor nos podou isso. Tirou essa ansiedade do nosso coração e não nos deixa saber o que vai acontecer amanhã. Deus optou por não nos dar este conhecimento. Somente Ele sabe o que acontecerá. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Ele nos diz tudo o que precisamos saber para que nos preparemos para o dia de amanhã. Ele nos dá tudo para que a gente entenda, compreenda o que nós precisamos fazer. Se vivermos olhamos uma grandiosidade dessa, que se a gente olhar por onde nós andamos, por onde nós passamos, e esse Deus tão maravilhoso, às vezes, numa casa de 10 pessoas, Ele escolhe um. Ele tira um daquele meio, e esse um vai entender, vai compreender, esse um é o único que Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifesta de tal maneira que Ele está falando, olha, ouça a minha palavra, filho meu, ande nos meus caminhos, que tudo te irá bem.
ande nos meus caminhos. Você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, mas você vai vencer todas elas. É a promessa do Senhor. E quando nós paramos e prestamos atenção nesse texto, esse pequenino texto que nós lemos, a promessa dele, ele não nos deixará. É promessa. Ele não nos deixará. Ele virá a nós e estará em nós e nos mostrará a si próprio. Ele sabe, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe, talvez, dos problemas que vamos enfrentar, que se a gente estivesse sabendo deles agora de imediato, nós desistiríamos. Nós iríamos desanimar, mas quando esses problemas vêm e que você vai passando por eles, a gente vai vendo a boa mão dele nos guiando nos momentos difíceis, nas horas de tribulações. Ele nos conduzindo em pastos verdejantes. O Senhor é Deus, Ele é soberano, e fora dele não há outro. Não precisamos saber o futuro. Muitas das vezes a pessoa fala assim, se eu soubesse o futuro, eu iria crer em Deus. Não precisamos saber o futuro para crer que existe um Deus e que Ele está cuidando de todas as coisas. Devemos estar firmes nele, a fim de estarmos seguros quanto o amanhã. Salomão, com toda a sabedoria que Deus o deu, lá em Provérbios, capítulo 11, Provérbios, capítulo 11, versículo 1, Salomão nos deixa algo que, se a gente olhar assim, a gente fala assim, mas por que Salomão escreveu isso? Salomão vai escrever, olha, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que Salomão será que ele estava tentando dizer com isso? Olha, o que você está plantando. A balança enganosa é abominação. Aquele que anda com 2 pesos e 2 medidas não consegue satisfazer o Senhor, não consegue colocar a coisa em ordem naquela época. E mesmo nos dias de hoje ainda existe muita balança enganosa. Quantas das vezes no interior você ia comprar um negócio, o que você ia comprar, a balança estava marcando 1 quilo, mas na verdade você estava levando 900 gramas, 950. E isso nos dias de hoje não é diferente. Então, esse recado, essa alusão que Salomão está fazendo aqui, ele está dizendo para todos nós, olha, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o prazer do Senhor. E quando nós olhamos para tudo isso, nós paramos um pouquinho imaginando, o que nós podemos dizer de Ruth? O que nós podemos falar de Ruth, uma moabita, fora das promessas do Senhor, casada com uma mulher, com o filho de uma mulher que abandonou os terros de Israel, foi peregrinar numa terra onde não havia esperança, porque tem um texto na Bíblia que diz que nenhum moabita entraria na casa do Senhor. Mas agora, Noemi entra na vida de Ruth, e em dados momentos, Noemi deve ter, pelas lutas, pelo problema, pela seca, pela fome, pela tribulação que ela passou, que deixou a casa de pão e foi peregrinar. Mas mesmo assim, Noemi devia falar com Ruth, olha, existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que é soberano. Ele é o Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Então,
todas as coisas vieram depois dele. Com certeza Noemi, com aquela palavra, Noemi falou assim, opa, não há outro Deus. E mais adiante ela fica viúva. Ela fica viúva. E quando Noemi começa a insistir com Ruth, fica na tua casa, volte para os seus deuses, volte para a sua família, não há opção, não há chance nenhuma de você ficar comigo, eu já sou velha, eu não posso mais ter filhos, e mesmo que eu tivesse, você iria esperar até esse menino crescer. Então não havia possibilidade, não havia condições nenhuma, mas Ruth inventa de plantar. O que nós plantamos hoje, amanhã nós vamos colher. O que a gente planta, a gente sempre colhe. E Ruth vai dizer, o livro de Ruth, capítulo 1, Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Ruth vai dizer para Noemi, não me inste para que te deixe, não insista para mim te largar, que eu não vou te largar, aonde você for eu vou. E ela vai dizendo, não inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma semente foi plantada no coração daquela mulher. E ela pegou aquela semente, ela com certeza ela deve ter lembrado por várias vezes, falou, não, se Ele é o Senhor, se Ele é Deus, algo vai acontecer na minha vida que vai mudar, e uma vez que Ele entrou na minha vida, eu não posso largar, eu não posso deixar esse Deus de lado, eu não posso voltar para os meus deuses. E no versículo 17, ela vai dizer, onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando a gente olha essas palavras de Ruth a Noemi, nós nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz, o que pode me separar de ti? Seja altura, seja profundidade, seja luta, seja advertência, seja problemas na vida. O que pode me separar do amor de Cristo? E ele mesmo vai responder, nada. Uma vez, meu irmão, que nós tomamos uma posição pelo Senhor, nós podemos ter certeza que nós vamos ter lutas, tribulações. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração, responder como Ruth. É impossível que uma pessoa que uma vez experimentou esse amor tão grande, experimentou essa delícia de estar na presença do Senhor, virar as costas. Uma vez que você abriu o seu coração e você tomou uma posição, você não pode olhar mais para trás. Você não pode parar. E o que temos plantado? Que tipo de semente nós temos plantado no nosso coração? A semente da dúvida, a semente do será? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode resolver esse problema? Será que Deus pode fazer algo na minha vida, na vida do meu parente, na minha casa, no meu lar, no momento que estou vivendo, no momento que o país está vivendo, está atravessando? O Senhor mesmo, em determinado lugar, Ele diz, porventura está a minha mão encolhida para que eu não possa abençoar? Porventura estou eu limitado
Eu sou o Senhor. Eu criei todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por mim e não há nada que saia do meu controle. E quando nós vamos olhando a vida dessas pessoas que semearam numa confiança de que Deus proveria tudo para ela, nós somos obrigados a olhar a vida de uma outra pessoa, a vida de Raabe, quando os espias de Israel entram na cidade de Jericó. Jericó ficava no centro de Canaã. Era a cidade principal de Canaã. Os israelitas iam à frente, partir depois para o norte, para o sul, leste, oeste, para onde quer que eles tivessem que ir. Eles tinham que entrar no centro de Canaã, vencer as muralhas de Jericó. Mas Josué agora manda os espias, e ali está uma mulher desprezada, uma mulher malquista, uma mulher que as outras pessoas importantes da cidade deveriam olhar para ela e dizer: ah, essa é uma prostituta, essa é uma meretriz, essa não tem valor, essa não serve de nada, mora em cima do muro, faz as suas coisas erradas, mas contudo ainda serve de vigia para a cidade. E quando nós olhamos para Josué, capítulo 2, versículo 4, o que aquela mulher vai fazer? O que aquela mulher vai fazer para guardar aqueles dois homens? O que ela está arriscando? O que ela está pondo em jogo? Ela está pondo a sua vida, está pondo a sua casa, põe a sua família em jogo. Por um Deus, por uma fé, por uma esperança, por um sonho. Ela está semeando, ela está plantando. E ela vai colher mais tarde. Josué 2,4 diz assim: porém, aquela mulher tomou a ambos, os dois, aqueles homens, e os escondeu, e disse, quando foi interrogada o rei da cidade, mandou interrogá-la, ela disse: é verdade que vieram homens a mim, porém não sabia de onde eram. E no versículo 2,9 diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Percepção espiritual, saber que há um Deus no céu e contra esse Deus não adianta lutar. Saber que há um Deus e que enquanto todos estão temendo, todos estão com medo dele, desmaiando de medo, mas não tem coragem de se render a esse Deus, de dizer: não, tu és o Senhor, tu és o Salvador, os nossos deuses foram nós mesmos que fizemos, são deuses criados, deuses feitos, e que nada podem fazer por nós. Mas essa mulher reconheceu: olha, Deus deu para vocês a nossa terra. Muitos ali, daquelas pessoas daquela cidade, deviam falar assim: mas é desaforo. Nós construímos, nós plantamos nossas vinhas, nós fizemos todas as plantações, todas as coisas, nós fizemos. Agora vem um povo e vai nos tomar, vai invadir. Mas se nós pararmos por uma situaçãozinha simples, aqui está uma caneta. Essa caneta é minha.
Eu posso deixar ela com qualquer um de vocês. Deixar. Mas se eu quiser mudar ela de mão, eu só vou chegar e falar assim, olha, ela hoje é de fulano. Eu sou o dono dela. Eu sou o dono. E foi isso que Deus fez. Deus falou com aquele povo, olha, eu estou dando a vocês a terra de Canaã. Lá tem 7 nações, expulse elas. E é só aquela mulher compreendeu isso. Só a mulher compreendeu o princípio de todas as coisas. Quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus. Ele criou tudo, Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer, o que lhe apraz. E ela vai fazer um plantio. Ela vai plantar. E mais tarde, ela vai colher grandes frutos. O nome dessas duas mulheres estão relacionados tanto na genealogia como nos heróis da fé. Pessoas que creram, pessoas que contra o momento, contra a situação, creram que Jesus Cristo é o Senhor. Uma mulher cananeia, prostituta, nunca se interessaria por Deus. Mesmo assim, ela se dispõe, arrisca tudo e toma uma posição. Quantos de nós, meu irmão, temos tido um chamado, temos ouvido falar desse Deus maravilhoso, desse Senhor que tudo fez por nós, mas viramos as costas, começamos a olhar o nosso posicionamento, o que nós vamos levar de vantagem, quanto que eu vou ganhar nisso? Não vou hoje não, deixa para outro dia, está fazendo frio, está ameaçando chover. E muitas das vezes é o dia que o Senhor quer falar mais claro no nosso coração. É o dia que o Senhor quer se manifestar. Os discípulos perguntaram, Senhor, mas por que o Senhor vai se manifestar a nós e não se manifestar ao mundo? O Senhor vai dizer, olha, um pouco vocês ainda me verão, mas um pouco não me verão mais. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo não pode ver mais o Senhor, ninguém pode ver, mas nós, aqueles que cremos, aqueles que acreditamos que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Senhor, nós o veremos como Ele é. E Ele tem se manifestado, tem vindo a nós, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido. Nós temos visto essa doença que tem assolado o mundo aí. Pessoas com poder aquisitivo grandes, poder aquisitivo imenso. Feito morreu ontem um ator de novela aí. O cara trabalhou naquela novela Apocalipse, aquele cara ouviu a palavra de Deus, mas será se ele abriu o coração dele para entender? Ficou 2 meses enterrado e morreu de Covid. Aquele cara, o que ele ouviu da palavra de Deus não foi brincadeira. Será se ele deu ouvido? Feito aquele outro que fez o papel de Jesus na outra novela. Há pouco tempo eu ouvi uma entrevista com ele, um repórter perguntando para ele, mas você é crente? Ele falou, não, eu sou ator. Eu só interpretei. Quantos têm andado no nosso meio? Quantos têm vivido junto com a gente e que só têm feito um papel de ator? Tem andado mentindo, enganando a si mesmo, andando sem compreender verdadeiramente qual é o plano de Deus para as nossas vidas. É que não sejamos enganadores, que não sejamos, como Salomão falou, olha, balança enganosa. O coração do homem
é o mais perverso que existe. O coração engana, tira diante dos nossos olhos as coisas que possam nos desviar dos planos de Deus. Mas a gente vê tudo isso acontecendo. Mas após a travessia do Jordão, os israelitas começaram a conquistar. Conquistaram Canaã. Jericó foi a primeira cidade dominada. Quando Israel domina Jericó, ele vai cometer a sua primeira falha. Uma falha que, quando nós olhamos para essa situação, a falha de um só homem veio colocar em risco uma nação. A falha de um só homem, somente Acã. Acã errou, Acã falhou e colocou em perigo uma nação inteira. Mas eles se despertaram a tempo. Eles se despertaram e logo em seguida Josué vai remover, junto com toda a nação, Josué vai remover o pecado, vai tirar aquilo que estava impedindo deles prosseguirem. Aquilo que se tornou agora uma pedra de tropeço, Josué vai retirar fora. Josué vai dizer para Acã, depois que lançaram a sorte, e a sorte caiu em Acã, Josué vira para ele: peça perdão a Deus, filho meu. Peça perdão a Deus, foi a primeira palavra de Josué. Arrependa-te. Ele se arrependeu, ele confessou o pecado, ele entregou, mas o mal teve que sair de dentro de Israel, foi apedrejado ele e a casa dele. O que temos plantado, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Ruth e Noemi plantaram coisas boas e colheram coisas boas. Acã cobiçou o que não era para ser cobiçado, pereceu ele, a casa dele. Não foi só ele, foi ele e a casa. E quando remove o pecado, é o momento do sucesso. Quando o pecado foi retirado, acabou o problema. Israel foi atacada pelos reis do norte, reis do sul, mas em todas as batalhas eles conseguiram a vitória, porque Deus estava com eles. Olha, meu irmão, quando fazemos as coisas certas, quando colocamos o princípio da palavra de Deus, quando nós semeamos essa palavra no nosso coração e deixamos ela crescer, e começamos a sermos conduzidos por ela, as outras coisas vão acontecendo. Não estou dizendo que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai ser rico, que você vai ter isso, vai ter aquilo, não. Mas você vai ter uma vida tranquila e sossegada na presença de Deus, e com o principal, com a certeza de que você verá o Senhor como Ele é naquele glorioso dia. Nós também, assim como Israel, temos que remover o pecado antes que ele tenha domínio sobre nós. Israel removeu o pecado antes que o pecado dominasse. Se aquilo ali continuasse, em outras batalhas todos iriam fazer a mesma coisa. Eles tinham feito uma promessa quando Moisés ainda era vivo: olha, tudo que Josué nos falar, nós obedeceremos. Na primeira oportunidade, Acã, talvez pensando: ninguém está vendo, Josué não está vendo, nós prometemos obediência a Josué diante de Moisés, mas o próprio Deus disse: meu servo Moisés é morto, levanta, atravessa esse Jordão, conquista. Josué não vai ver, ninguém está vendo.
Muitas das vezes, nós acalentamos o pecado em nosso coração e vamos deixando. Podemos enganar todos, mas não enganamos a Deus. Se quisermos ter vitória, se quisermos estar andando com a certeza, com a convicção da presença de Deus na nossa vida, é removermos qualquer traço, qualquer vestígio, qualquer linha do pecado em nossa vida. Salomão continua nos explicando em Provérbios 11, versículo 3. Salomão vai dizer, olha, a sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade do falso o destruirá. Não precisa de esquentarmos a cabeça, não precisamos clamar por vingança, não precisamos dizer, olha, você está me vendo passar na prova, mas você vai me ver triunfar. Não precisamos falar nada. Simplesmente colocamos nossa vida em ordem. Deixa o outro seguir a vida errada, que o problema dele não é comigo, não é com você, não é com ninguém. O problema dele é com o Senhor, o autor e consumador da vida e da nossa fé. Ele vai se manifestar não aos ímpios, ele vai se manifestar a você que tem um coração puro, um coração reto, você que tem um coração limpo, as mãos limpas e um coração puro para adorar e para buscar o Senhor verdadeiramente. E quando Salomão vai falando isso, foi assim que aconteceu com Acã. Aparência. As aparências enganam. E quando nós continuamos olhando para Provérbios, capítulo 11, no versículo 6, Salomão continua nos falando, olha, a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Não precisamos esquentar a cabeça. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aquele que está com a balança injusta, que está tentando levar vantagem hoje, que está tentando de todas as maneiras, o Senhor é poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E nada escapa à sua visão. O próprio Salomão vai nos deixar escrito para nós. É um versículo que a gente lê muito. Eu mesmo gosto muito desse versículo, porque são versículos que faz a gente meditar na nossa vida, o que temos feito, como temos andado. Quando Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 11, Salomão vai nos dizer para nós o que nós temos feito hoje. O plantio, como temos plantado? O que é que nós temos plantado e o que nós temos esperado de colheita? Quando Salomão nos diz lá em Eclesiastes 11:1, ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E quando nós acharmos isso, quando a promessa de Deus vier na nossa vida, no versículo 2 ele vai dizer, você vai repartir com 7 e até com 8, porque você não sabes que mal haverá sobre a terra. Plantar coisas boas, plantar coisas grandes no coração das pessoas, plantar o ânimo, pregar as boas novas, pregar o evangelho, dizer que o Senhor Jesus está voltando e que Ele está no controle de todas as coisas, que tudo isso que está acontecendo aí vai passar. Mas confiar no Senhor, porque, olha, ninguém morre antes do tempo, ninguém parte dessa vida fora da hora.
A hora determinada do Senhor, Ele conhece o nosso início e conhece o nosso fim. Então é estarmos preparados, semeando, plantando. Nós só demonstramos o nosso amor a Cristo por meio da obediência. Por meio da obediência. Amar é mais que dizer palavras agradáveis. Tem pessoas que dizem palavras agradáveis para o outro, palavras bonitas, palavras que enchem o coração da pessoa. Nossa, que palavras bonitas, mas não são bonitas nada. Você não disse para ele para onde ele está andando, que caminho ele está seguindo, para onde os passos dele o estão guiando. Eles estão seguindo a passos largos para uma morte eterna, uma separação eterna, algo que não tem conserto, algo que não tem retorno, porque a oportunidade é quando, enquanto estamos caminhando nessa vida, enquanto estamos com os olhos abertos, enquanto nós podemos parar, pensar e falar: Senhor, perdoa, sou pecador. Porque quando nós falamos isso, Ele está pronto para nos perdoar. Amar é mais do que dizer palavras agradáveis. É confrontar o outro. É dizer para o outro: ô meu irmão, você está pecando, você está errado. Você está confundindo. Você está achando que você está fazendo a coisa certa. Mas isso que você está fazendo não condiz com a vontade do Senhor. O Senhor quer te salvar, o Senhor, Ele veio a esse mundo para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, mas também nós temos que ter uma palavra de confiança, nós temos que crer que Ele é o Senhor, assim como Noemi disse, assim como Ruth disse, assim como Raabe também disse. Nós também temos que ter essa certeza, essa convicção de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar. Uma vez que conhecemos o Senhor, nós temos que entender que amar é um compromisso. Amar é uma conduta. Nós temos que semear o amor para colhermos o amor. E que o Senhor vos abençoe poderosamente. Que essa palavra, pequena palavra, possa ter falado no seu coração nessa noite e que você possa pensar nela no dia de amanhã e estar falando com os outros. O quanto é importante semear, porque semeando, nós não sabemos qual palavra irá prosperar. Nós não sabemos em qual coração ela vai cair e vai dar frutos. E com quantos será redividido, se com 7, se com 8, porque nenhum de nós sabemos que mal há de vir sobre a terra no dia de amanhã. E que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Preocupe-se com a sua casa, preocupe-se com a sua família. Nós vimos Noé pregando por mais de 100 anos e Noé não conseguiu salvar ninguém. Preocupe-se com a sua casa, primeiramente. Preocupe com a sua esposa, com o seu marido, preocupe com os seus filhos, preocupe com as pessoas que estão à sua roda, ali dentro das suas casas, e comece a falar com elas: olha, vai chover, a coisa está ficando complicada, já vai apertando a cada dia mais a situação está mais complicada, e nós estamos vendo pessoas antes temente a Deus, hoje
como se diz, o Senhor vai se manifestar a mim através da televisão, através do rádio, através de uma mensagem, através de um pregador televisível, mas nós temos visto um após o outro, tem caído a fama, o dinheiro, a posição, vai entrando no coração e vai fazendo com que a arrogância vai tomando lugar, a humildade vai deixando de existir, o achar que é melhor do que os outros vai tomando lugar, e quando vimos, estamos seguindo a homens, a pessoas, e não ao Senhor, que é autor, que é o consumador da nossa fé. Ponha a sua fé em ação, busque ao Senhor de todo o coração, porque, feito nós lemos um texto, Ele não quer se manifestar ao mundo, Ele vai se manifestar a você. E na volta dele, quem o verá primeiro é a igreja do Senhor Jesus. É aquele que estiver lavado, aquele que estiver remido, aquele que estiver com a sua vida em ordem, é que o Senhor vai se manifestar, feito ele disse aqui em João 14. Um pouco mais que nós o veremos como ele é. Amém? Nós te glorificamos, ó Pai, pela vida de cada irmão, pela vida, ó Pai, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão debilitados. Visita, Senhor, cada um daqueles que estão enfermos, que estão precisando, ó Pai, de um toque especial do Senhor. Visita, ó Pai, a nossa irmã Delcina, termina, ó Pai, a obra que o Senhor começou na vida dela, mas visita também outros, ó Pai, que estão padecendo, que estão com problemas. Visita, Senhor, o nosso irmão Gabriel, o Senhor possa trazer a solução, ó Pai, dê sabedoria àqueles médicos, que eles consigam entender, ver o remédio certo, o procedimento certo, Senhor, para que estejam solucionando aquele problema ali. Tu és o Senhor. Fora de ti, ó Pai, não há cura, não há libertação, não há nada. Operando o Senhor, ó Pai, quem impedirá? Opera, Senhor, na vida desses que o Senhor há de manifestar. Traz, Senhor, o alívio, a cura, a libertação, a vida dos teus servos. É o que eu te peço, Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.